Hoje vamos falar de um tema que está muito comum. Estou recebendo muitas pacientes no meu consultório desejando fazer o quê? O famoso explante, por conta de doença do silicone, síndrome ásia, enfim. Essas pacientes portadoras de próteses de silicone, às vezes de longa data ou curto prazo, elas vêm se queixando de dores nas mamas, dores no pescoço, dores nas articulações, muita fadiga, dores de cabeça, às vezes depressão, ansiedade. E existe essa dúvida, será que a prótese de silicone está associada a estes sintomas? Então hoje está se falando muito de doença de silicone, síndrome ásia. E elas vêm ao consultório então desejando fazer o explante, que é a retirada da prótese. Então hoje nós temos um caso de uma paciente também portadora de prótese de silicone, de uma longa data, que falou para mim: doutor, eu acho que eu estou com alguns sintomas e gostaria de fazer a retirada dessas próteses. Qual é o cuidado que o cirurgião plástico precisa ter? É justamente na questão de quanto tecido mamário vai sobrar quando nós retirarmos esta prótese. Antigamente, que muitas pacientes usavam próteses de silicone pequenas, existia ainda muito tecido mamário. Então, era uma certa, digamos assim, facilidade para fazer novamente a montagem da mama após o explante. Só que, de alguns anos para cá, já as pacientes desejam volumes maiores e é sabido que, com o passar dos anos, todo o tecido que está em volta da prótese, então musculatura, tecido mamário, eles vão atrofiando. Então acaba deixando a mama com pouco tecido mamário. E hoje também está com essa questão de redução mamária e coloca prótese de silicone e aí às vezes a paciente não tem muito tecido para poder fazer uma montagem da mama de forma adequada e aí ela ter pelo menos um volume depois final, com uma mama bonita. Então esse é o grande desafio hoje em dia, de você retirar a prótese e fazer novamente a montagem. Então a gente está diante de um caso que a paciente já tinha essa prótese de longa data e ela desejava retirar e também levantar um pouquinho a mama, que vocês podem ver que a mama então ela estava um pouquinho caída, Então quando a gente vai avaliar essa paciente, a gente precisa saber exatamente qual que é o volume da prótese que ela tem. Por quê? Para saber quanto de tecido mamário vai me sobrar depois. Então a gente costuma pedir alguns exames de imagem, ultrassom, ressonância, justamente para a gente poder saber quanto que esse tecido está sobrando. Então aqui no caso nós fizemos a retirada da prótese de silicone e aí me sobrou uma certa quantidade de tecido mamário, que com certeza não foi muito, mas já foi o suficiente para a gente poder então reestruturar esta mama, arquiteturar ela novamente. Então vejam que a gente conseguiu, após a retirada da prótese, e essa cirurgia, esse resultado, ele já se encontra ali por volta de 3 meses, então já é praticamente um resultado sem inchaço, mas óbvio que a cicatriz ainda não está totalmente da cor da pele, como vocês podem ver. Mas vejam que a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório, uma mama já bem posicionada, areola e mamilo bem posicionados e bem estruturada, com resultado bastante natural. Óbvio que aquele colo marcado, aquela mama bem arredondada, isso infelizmente é apenas a prótese que consegue dar esse resultado. Muitas vezes a gente costuma associar também a lipoenxertia, então a gente acaba tirando um pouco de gordura e enxertando na mama em alguns pontos estratégicos ali, para que a gente consiga então ainda dar um certo volume e um certo arredondamento para essa mama. Mas é óbvio que gordura também ela nunca vai entregar o resultado de uma prótese de silicone. Mas foi um resultado que agradou bastante a paciente, também me agradou bastante, e esses casos sempre são muito desafiadores, principalmente naqueles que a paciente praticamente o volume inteiro da mama dela é quase que só a prótese. Então é muito difícil a gente conseguir remontar essa mama. Então, inclusive, isso aqui fica até como um alerta, um certo ensinamento
principalmente para as pacientes e até para alguns colegas cirurgiões plásticos, né, que estão entrando agora mais recente no mercado e vão muito na onda, muito, na minha opinião, na moda de reduzir a mama e colocar prótese de silicone, porque lá na frente, no futuro, para que essa prótese seja retirada por algum motivo, alguma coisa assim, e se for retirado muito tecido mamário, esse tecido mamário, no futuro, vai muito fazer falta na hora da gente fazer essa reestruturação da mama. Então tem que se tomar muito cuidado, tem que se pensar muito na frente. Então, um cirurgião plástico experiente, ele sabe muito bem disso. Você que acompanhou esse resultado, gostou, compartilhe ele, curta também esse vídeo e não deixe de se inscrever no meu canal e tocar no sininho de notificações para você tirar dúvidas em algumas cirurgias e acompanhar os nossos resultados, nos quais as pacientes ficam bem felizes e bem satisfeitas. Nos vemos no próximo vídeo.